Vamos para um papo muito bacana. Aliás, quando ele vem no programa é sempre uma delícia. A gente tira dúvidas importantíssimas. E esse assunto é um assunto muito sério. A gente vai falar hoje sobre o caso do Gianecchini na novela das 9, o caso do Cadu, que acabou de passar até por um transplante. A gente vai entender o porquê. Ele foi diagnosticada a doença cardiomiopatia dilatada. A gente vai entender tudinho com o Dr. Hélio Castelo, cardiologista, mais uma vez aqui no Você é Bonita. Seja bem-vindo. Tão prazeroso tê-lo aqui, doutor. Adoro bater papo com você. Sabe por quê? Além de tudo, você explica de uma maneira tão calma, tão tranquila, que as pessoas, até quando se identificam com o assunto, e um assunto sério, já se acalmam para tentar resolver. É importante o médico também passar isso para o paciente, né? Sem dúvida, né? Você tem que tentar falar na linguagem do paciente, não na nossa. Porque a ansiedade também, a gente sabe que gera muitos problemas. Muito. Vamos lá. Já que a gente vai falar, a gente tem imagens do nosso Gianecchini, sempre lindíssimo, claro, para abrilhantar aí o programa. Nada mal colocar umas imagens do nosso Gianecchini. Daqui a pouco a gente coloca para vocês. Doutor, o que é de fato essa cardiomiopatia? O que é a doença, então? O que está sendo retratado na novela? Bom, eu achei muito interessante. Eu acho que a novela está tentando mostrar como é a vida dessas pessoas que estão em busca de um transplante. Eu acho que esse é o principal dado, porque hoje tem uma fila muito grande e ainda a doação é uma coisa demorada, toda a burocracia, enfim. A miocardiopatia dilatada, ou cardiomiopatia dilatada, só muda o jeito de falar o nome, é um coração que começa a dilatar de uma hora para outra. Tá. Existem várias causas, Carol. Existem as causas conhecidas, vamos dizer assim, que seria o paciente que teve um infarto, por exemplo, pode dilatar o coração, não é o caso do personagem. Tá. Existem algumas viroses, existem alguns vírus que a gente pega, tipo uma gripe, a própria dengue pode atacar o coração. Quer dizer, existem alguns vírus que atacam o coração, dá uma inflamação no coração e o que sobra é um coração dilatado, com o músculo doente. E isso fica crônico. Existe o álcool, que pode levar a isso, também não é o caso do personagem, miocardiopatia dilatada secundário a álcool. Né? Então, o uso abusivo do álcool há muito tempo leva a uma deficiência, principalmente de vitamina B, que chama-se de beriberi até, que o coração vai dilatando e perde função. Existe a pós-parto. Também? Existe das mulheres, então é importante, o teu programa atinge muito as mulheres, então por isso que é importante fazer todo o pré-natal e o acompanhamento, porque a mulher pode ter, no final da gravidez e logo depois, uma miocardiopatia periparto, que é durante o parto, vamos dizer assim, é como se o organismo dela sentisse todas aquelas mudanças que ocorrem, inclusive a presença da criança, como algo que não é dela. Entendi. E ela forma anticorpos, vamos dizer assim, contra o próprio coração. O coração dilata. Olha só, não sabia É uma disso. porcentagem muito pequena, mas atinge mulheres. A gente, de vez em quando, tem alguma no hospital assim. E existe a miocardiopatia dilatada, que a gente diz idiopática. Idiopática, eu sempre brinco que está dentro da ignorância da medicina. Que é essa do personagem? É a dele. Você não sabe a causa. E, de repente, de uma hora para outra, o coração vai dilatando, o músculo vai ficando fraco e ele vai sendo insuficiente para tocar o trabalho dele, que é mandar sangue para o corpo todo. Nesse caso, o que chama muita atenção é porque a gente, enfim, acompanhando a idade, né, do Gianecchini, esse momento da vida, é muito jovem. Né? Então, a gente está falando do Cadu, tá? A gente não está falando do Gianecchini. Então, a gente tem imagens aí do Cadu, que é a personagem, não é de verdade aí o ator, que também passou por um problema de saúde, graças a Deus, está aí super resolvido aí com uma vida, né? E eu acho ele um ator maravilhoso. Agora, essa faixa etária é uma faixa etária perigosa, então, para desenvolver esse tipo de A cardiomiopatia dilatada, ela pode pegar qualquer idade. A gente vê nos mais velhos, geralmente secundário a alguma doença, como eu disse, o infarto, a pressão alta, a diabetes, que pode levar a isso. E nos mais jovens, geralmente uma cardiomiopatia dilatada idiopática. Então, você pode pegar jovens mesmo, de 18, 20 anos, nessa faixa dele, que deve ser aí entre 35 e 40 anos, que eu acho que é o personagem dele, mais ou menos, tem bastante. Então, você pega o indivíduo numa fase produtiva.
e produtivo em todos os aspectos, né? A pessoa tem filho pequeno, está trabalhando, está produzindo de todas as maneiras e isso psicologicamente também afeta bastante, além da estrutura familiar. E, doutor, no caso da novela, a gente acompanha alguns capítulos que ele tinha alguns sintomas, assim, tonturas, um cansaço, aí ele tinha que sentar, tinha que parar, né, às vezes praticando uma atividade física, que mostrava que ele era um praticante de atividade física, isso também chama muita atenção, que a gente sabe que é super saudável fazer atividade física. Então, nesse aspecto, quais são os sintomas que fazem aí um alerta, que dão um alerta para que essa pessoa precisa procurar uma ajuda? Você imagina, Carol, que o coração é uma bomba. É uma bomba, é um músculo, é uma bomba de músculo, que tem como função contrair e fazer o sangue circular na velocidade necessária. Quando você faz uma atividade física, você precisa que esse sangue circule mais rápido para ir para as pernas, braço, para o cérebro, para tudo, para funcionar mais rápido. Então, se essa bomba está mais fraca, o coração está mais dilatado, a quantidade de sangue que ele consegue fazer circular a cada batida é muito menor. Então você vai ter menos sangue chegando nas pernas, menos sangue chegando no estômago, no intestino, na cabeça, no pulmão, em todos os lugares. Então você tem mais cansaço, porque acumula líquido no pulmão e não consegue circular o sangue. Você tem tontura, porque não chega sangue suficiente no cérebro. Então você tem um baixo, a gente diz, baixo débito cerebral de oxigênio. Você tem cansaço, tanto de falta de ar como cansaço nas pernas, porque você vai fazer atividade física, ele não manda o suficiente para as pernas. E o nosso organismo tem uma coisa de dar prioridade aos órgãos mais importantes, cérebro, coração, rim. Então a pessoa passa a urinar menos, quer dizer, ela tem toda uma dinâmica de como se estivesse acabando a pilha. Mais ou menos isso. Como, a gente já vai colocar Twitter na tela, tá, gente? Como então identificar que o problema é do coração? O que deve ser feito? Qualquer sinal que alguma coisa está estranha, a gente tem que fazer todos os exames? A gente estava discutindo isso agora há pouco numa reunião que eu estava, um pouco antes de vir para cá. Eu acho que um grande problema da saúde é o não conhecimento da própria saúde. Quer dizer, a gente tem que, eu acho que o teu programa tem esse papel de fazer as pessoas se autoconhecerem. Então, o câncer de mama, por exemplo, diminuiu porque a mulher passou a se examinar, entre aspas, no chuveiro. Então, pelo menos se conhecer um pouco. Você se conhece. Então, se de repente você sobe aquela escada todo dia, e aí você passa a não subir com a mesma intensidade. Você acorda à noite com cansaço. Você vai comer ou vai fazer uma coisa, você fala, poxa, mas eu estou cansando para poucas coisas. Cansaço tipo falta de ar, falta o ar mesmo. Falta o ar, aquela... Né? Você tem que respirar, tem que procurar um médico. Então, não tome remédio do vizinho, não procure, eu acho uma desculpa, porque normalmente as pessoas acham uma desculpa. Que eu engordei um pouquinho, pode até ter sido só porque engordou um pouquinho. Mas vai procurar o médico. E aí tem uma série de exames que a gente faz para detectar. Principalmente, então, exames ligados aí ao coração, para que seja feito o diagnóstico preciso, né? Sem dúvida. Porque a gente sabe também, é claro que a gente não vai entrar nessa polêmica, mas quando a gente faz pautas ligadas à saúde aqui no programa, chegam muitas mensagens, até pelo Insta, pelo Twitter, e eu leio todas, gente, falando, claro, da saúde pública. Dessa falta de estrutura que a gente tem, infelizmente, para manter e para termos aí profissionais competentes que deem esse diagnóstico de maneira rápida e correta. Então, assim, é claro que isso não acontece com todos os profissionais, nem com todos os hospitais públicos. É claro que a gente sabe que tem muitos profissionais capacitados, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, doutor? Eu acho que a orientação do paciente faz com que ele exija um bom atendimento. E exigir mesmo. Tem que examinar, tem que pôr a mão no paciente, né? Tem que exigir isso é obrigatório. Porque às vezes você vai numa consulta que ele já olha para, é isso que você está dando? Então tá, então é isso que você vai tomar. Exija ser examinado, né? Mas isso faz parte. É a mesma coisa de um indivíduo cortar teu cabelo sem tocar no cabelo, não tem jeito. Ele tem que encostar, não tem jeito. Então, exija isso do seu atendimento. Vamos colocar um Twitter na tela, então. Perguntinha da Daniela Piazzi. Dani, um beijo pra você. Eu vou ler daqui, tá? 2 tios morreram por essa causa. Cuido da hipertensão há 5 anos, tenho 38 anos.
corro o risco de ter a doença? Então, assim, a hipertensão também pode ser um fator de risco para desenvolver a cardiomiopatia? Pode. A hipertensão mal controlada, né, ela leva a uma sobrecarga do coração e numa fase mais adiantada a miocardiopatia dilatada. Tá? Então, quando o hipertenso passa a ter muitos sintomas, principalmente de cansaço, geralmente você está sobrecarregando demais o coração. Então, o que vale a dica para ela é mantenha o tratamento, hipertensão não tem cura. Então, isso tem que ficar bem claro. É um controle, né? É controlar o resto da vida. Ah, eu perdi 20 quilos, minha pressão normalizou. Você tem o estigma para ser hipertenso. Continue controlando. Pode ser que não precise de remédio, mas pode ser que você precise mudar teu estilo de vida, como agir, manter o peso, etc., para segurar essa pressão. Porque se subir o peso de novo, vai subir a pressão. E esse lance do estilo de vida era exatamente o que eu ia te perguntar. Porque ela coloca ali na pergunta, e a gente pode colocar isso aqui também no nosso assunto, tem muita gente que tem casos na família, que foi o que ela disse. Tem alguma relação genética ou é uma relação de fato com o estilo de vida? Pode ter, em alguns tipos, você tem uma predisposição um pouco maior genética, né? Agora, outras não, estilo de vida, como eu falei do álcool, por exemplo, a pessoa que abusa do álcool aumenta a chance, a pessoa que tem hipertensão, obesidade, diabetes mal controlada aumenta. Não falei numa coisa aqui no Brasil que eu esqueci, que é a doença de Chagas, que ainda tem muito no Brasil, principalmente o pessoal de Minas, do Norte, Nordeste. Que também dilata, que ainda tem bastante, causa isso. Quer dizer, eu acho que você tem que conhecer um pouco o habitat que você vive, você tem que conhecer os teus antecedentes e conhecer teu corpo, de um modo geral, entende? Eu acho estranho hoje você atender uma pessoa de 30 e poucos, 40 anos, falar, como é que é a sua pressão? Ela fala, nunca mediu. Eu falei, não é possível. Com 30 anos de idade, nunca mediu a pressão. Verdade. Tem que medir desde criança. Entendeu? Criança, quando vai no pediatra, o pediatra tem que medir pressão, porque você tem 5% das crianças hipertensas. E eu ia perguntar exatamente isso, tanto nesse caso da hipertensão, como você citou, mas também do nosso assunto de hoje, da cardiomiopatia, criança também pode desenvolver? Pode, não é tão comum nessa fase inicial, a não ser que ela tenha uma cardiopatia congênita, ou seja, ela nasceu com o coração ou com alguma alteração na sua formação, né? Sobrou um buraquinho aberto, como a gente diz, né? Um canal que não estava aberto, ou ela nasce às vezes com deficiência do ventrículo, que é aquela parte do coração que contrai, já meio dilatada, deficiente. É uma porcentagem muito pequena, Carol, mas é importante, por exemplo, passar no pré-natal, avaliar com o pediatra, usar o pediatra como o clínico geral da criança, e é isso mesmo que é. Ah, mas meu filho não tem nada, ele nem gripe pega. Tem que ir. Ótimo, vai lá. Vai no pediatra para ele dizer que está tudo bem. Exatamente. Né? Esse é um controle também. E o lance da hipertensão nas crianças? Nossa, é um assunto preocupante também, você né? tem uma porcentagem, sabe que a gente tem notado, principalmente nos Estados Unidos, e infelizmente a gente copia as coisas ruins dos Estados Unidos, que é a comida, etc. Tal, né? Vem aumentando a obesidade infantil, vem aumentando a alimentação errada. Terrível. Então, você não espera de uma criança, por exemplo, um 18/11 de pressão. Não é esse nível de hipertensão. Às vezes, um 13/9 pode ser hipertenso para aquela criança, porque a criança tem uma tendência à pressão mais baixa. Entendi. Então, hoje, você levando o teu filho no pediatra, o pediatra examina a criança toda e faz parte do exame a pressão arterial. Tem que medir pressão. A mesma coisa quando você vai no ginecologista, ele tem que medir sua pressão e assim vai. Porque uma vez que detecta uma hipertensão, você pode até não ser. Pode ser que você está ansioso porque está com o médico, mas cria um alerta para sair investigando. Entendi. E até em casa ter esse controle. De repente, a gente sabe que tem aparelhos que a gente pode medir a pressão em casa, né? Em casa nós só temos um problema, Carol, que nem sempre os aparelhos são muito bem aferidos. Então você tem o problema do controle desses aparelhos. Mas eu acho que se você tem um aparelho em casa, eu tenho muitos pacientes que têm um aparelho, eu falo,
Você está acostumado com o aparelho, eu até falo, traga na consulta que eu vou comparar com o meu. Legal. Aí, de repente subiu muito a pressão, pode ser o aparelho, pode, mas criou um alerta, vai atrás do médico e vê. Vamos falar do transplante, né? Afinal, a gente vai colocar imagens aqui, mais um pouquinho do Cadu, né? Do personagem do Gianecchini da novela. A gente está falando hoje da cardiomiopatia, que é o que ele está vivendo aí na novela. E no caso dele, ele fez um transplante. Então, como é diagnosticado, enfim, que caso tem que ser transplantado? Qual é, assim, é aquele que não tem o que fazer? É o último caso. O transplante hoje, até pela dificuldade de você ter doadores, né? Diferente do rim, que você pode doar um rim, porque você tem dois, o coração é único, né? Então, o coração é sempre de uma pessoa que morre para outra. Lembrar que o doador sempre... Geralmente é um cara mais jovem, não pode ter uma série de doenças, geralmente é uma morte por um acidente, alguma coisa assim e tal. Então, é muito difícil, é um momento muito especial para quem doa, para a família, porque está perdendo uma pessoa inesperadamente, né? Então, o transplante hoje é geralmente para o paciente que não tem outra opção terapêutica, não tem outra forma de tratar. A medicina vem avançando bastante. A gente acha que nos próximos anos nós vamos ter o coração artificial funcionando mesmo. Sério? Hoje você tem algumas bombas artificiais de uso temporário, mas eu acho que está caminhando muito para você ter o coração artificial e passar, entre aspas, não precisar tanto de doadores. Mas é a última opção hoje de tratamento e é uma opção fantástica, porque a pessoa volta à atividade normal mesmo. Agora, antes de chegar a esse transplante, o que pode ser feito, doutor? Como que a gente, enfim, devolve uma qualidade de vida para esse paciente? Quando você pega a miocardiopatia, principalmente na fase inicial, você tem uma série de coisas que você pode fazer para tentar estacionar um pouco e tentar dar qualidade de vida. Então você tem medicamentos, você tem condicionamento físico, fazer a pessoa... preparar o organismo dela para trabalhar com o coração um pouco mais fraco. Você trabalha, quando o indivíduo é obeso, você faz ele perder peso, porque para carregar menos peso o coração trabalha mais tranquilo, se ele estiver mais fraco. Você tem alguns, tipo marca-passos, que a gente diz, que é um ressincronizador, enfim, que melhoram o perfil do doente e às vezes até tira temporariamente da fila do transplante. Então existe uma série de coisas hoje que nós temos para tentar adiar ou até falar, aquele cara que antigamente ia sempre para transplante, falar hoje ele talvez não precise, dá para você de outra forma levar. Mas muitos pacientes acabam dependendo disso ainda. Inclusive cirurgias do coração. Outras cirurgias também. Se você descobre, por exemplo, que tem 2, 3 artérias entupidas que está levando aquele coração dilatado, às vezes você desentupindo. Existem cirurgias depois de infarto que reconstrói o coração, diminui o tamanho dele, também facilita. Trocar válvulas, quer dizer, tem uma série de coisas que você pode fazer, né? O importante é fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Isso é o mais importante, né? Isso é fantástico. Agora, a gente vai colocar aqui uma pergunta do Twitter, mas tem uma questão, olha, de quem que é? Carol. Paola, beijo pra você, Paola, querida. Carol, quais exames devem ser feitos? Você já me conta, doutor, mas uma pergunta importante, porque alguns pacientes, após serem diagnosticados com problemas do coração, entram naquela situação assim, né? Bom, eu tenho problema do coração, então isso faz com que eu não deva, de repente, fazer atividades físicas, né, com tanta frequência, porque isso pode trazer algum problema. Como é que é essa relação da atividade física com um paciente diagnosticado com problema do coração? Seja ele qualquer problema do coração, não só especificamente esse que a gente está falando hoje. Então, o problema do coração, como você mesmo disse, depende do problema que tem. Realmente você não está impossibilitado a fazer todas as atividades físicas. Uma coisa que muito pergunto no consultório, até meio escondido, é a atividade sexual até, né? Não é proibido. Agora, o importante é que para tratar um doente com problema no coração, que exija um trabalho conjunto multidisciplinar. Hoje a gente vem trabalhando muito com isso. Então você tem uma nutricionista que orienta o indivíduo, você tem muitas vezes um fisiatra, um preparador físico, um fisioterapeuta,
principalmente em doenças mais avançadas. Então, obviamente que um indivíduo que tinha um problema igual do Cadu, por exemplo, antes do transplante, não dá para correr na praia, não ia conseguir mesmo. Entendi. Mas, eventualmente, ele pode fazer algumas outras atividades que vão melhorar a performance dele, ajudar o coração e dar qualidade de vida para ele. Tá. Então, o importante é que você individualize a coisa, para que você possa gerar qualidade de vida para a pessoa, que isso é fundamental. Então, a atividade física é recomendada, com orientação. Com orientação, gente, com cuidados. Isso que eu acho importante a gente colocar aqui. Vamos então responder a perguntinha da Paola, para a gente fechar essa pauta maravilhosa, cheia de informações, que eu adoro bater papo com o doutor Hélio. Carinha aqui, né? Até o e eu também. programa todo, que é muito bom. Mas vamos lá. Quais são os exames importantes? Então, além desse contato do médico com o paciente, de tocar, de sentir, de fazer esse exame clínico, né? De sentir o paciente e tal. O que a gente tem que ter em mãos aí para levar para o médico? Então, assim, primeira coisa, como você disse, é o exame clínico. Não dá para abrir mão disso. Então, um exame detalhado, aí você abre uma série na nossa cabeça, uma série de opções de diagnóstico. Tá. E aí você vai confirmar o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Ele é um exame fundamental para você ver o tamanho do coração e funcionamento de todas as áreas do coração. Dependendo do que você encontra no ecocardiograma, você pode dar mais um passo, que eventualmente pode precisar de um cateterismo cardíaco, pode precisar de outros exames de imagem que você tem, a ressonância para ver viabilidade, quer dizer, tem uma série de outros exames, mas são todos exames subsidiários e complementares. Tá. Nada substitui o exame clínico. O exame clínico ainda é o mais importante. É o mais importante. Então, exija o seu exame clínico. E olha, procure sempre um médico, é o que a gente diz aqui, com todas essas informações. O que eu acho que assim, é extremamente importante? Entender o que está acontecendo, por isso, estar bem informado é sempre melhor, não, né, sem doutor? dúvida. Agora, tem que procurar ajuda. Tem que procurar o médico e tem que fazer os exames direitinho. O resultado vai ser sempre melhor. Obrigada mais uma vez. Querida. Sempre um prazer recebê-lo. Um beijo pro João. Obrigada. Ai, 1 ano e 2 meses já, doutor. O tempo passa muito rápido. Todo mundo curtiu muito a pauta. Chegaram muitas perguntas. Espero que a gente tenha respondido durante o nosso bate-papo. De qualquer forma, eu vou agradecer aqui o Grupo Angiocárdio, né, que hoje permitiu que o Dr. Hélio Castelo, cardiologista e diretor do Angiocárdio, estivesse aqui hoje. www.grupoangiocardio.com.br www.grupoangiocardio.com.br. Se precisar, pelo Twitter a gente responde. Qual é o Twitter, então? Hélio Castelo, Castelo com 2 L's e Hélio com H. @Hélio Castelo, então, com 2 L's. Tem Instagram também, ou Face, ou melhor é o Twitter? Melhor Twitter. Twitter, então, gente, Hélio Castelo com 2 L's. Com 2 L's, não, com 2 L's. Entre em contato com o doutor, porque ele responde sempre, super simpático. Obrigada. Prazer tê-lo aqui. Não demore. Não. Até a próxima. Obrigada, doutor. Agora é o seguinte.